Se você quer ter um videogame portátil de qualidade, hoje temos duas opções, o Nintendo Switch ou Switch Lite, que ambos são videogames incríveis para ter na sua bolsa e jogar a qualquer momento, ou ter um celular, por mais fraco que seja, conectado na internet com o Xbox Game Pass. Você terá à sua disposição dezenas de jogos que não rodariam no seu celular, pois eles rodam na nuvem da Microsoft. Então, estou com os dois aqui. Tem um celular bem fraco para os dias de hoje, que é o Xiaomi Mi A2, um intermediário de 2018 e o Nintendo Switch tradicional com dock na sua versão 2, que tem o processador atualizado para garantir mais tempo de bateria e melhor resposta na hora de abrir os jogos. Enfim, vou comparar os dois em aspectos como jogabilidade, biblioteca de jogos, necessidade de uso da internet, gráficos e custo-benefício, já que o importante é você jogar muito, seja o videogame que escolher. Então, vamos lá para o comparativo. Vamos começar na visão geral. O Nintendo Switch é um videogame híbrido, o que significa que ele é portátil e console de mesa, e o Switch Lite um portátil, o que no caso deixa eles com uma vantagem: eles foram feitos para jogar. Quando você compra um desses consoles, virão com tudo o que você precisa para começar a jogar, pois nem mesmo configurar eles vão te levar muito tempo, já que o máximo que terá que fazer é ligá-los na sua Wi-Fi, criar um perfil e colocar o jogo para funcionar. Já o celular com o Game Pass vai te pedir que você baixe o aplicativo, configure o controle externo, já que dificilmente você terá um celular com controles embutidos, e terá que configurar tudo para ambos funcionarem bem. Mas mesmo que pareçam muitas etapas, elas serão fáceis de fazer e no máximo você terá que assistir um vídeo tutorial te ensinando como ligar o seu controle no seu celular, já que temos muitos controles Bluetooth disponíveis para celulares. Mas na visão geral, o celular que você vai usar com o Game Pass leva uma vantagem: você não precisará comprar o celular, pois hoje em dia temos mais celulares do que pessoas no Brasil, pelo menos nos últimos dados de quantidade de celulares no país. Então, é muito comum até mesmo crianças pequenas terem celular, então você já tem um aparelho que irá rodar os seus jogos. Já o Nintendo Switch, dificilmente você terá um parado em casa, então você terá que comprar ele, sendo que atualmente o Nintendo Switch com dock custa R$ 2.800 e um Switch Lite R$ 1.700, o quais em promoção você encontra respectivamente os mesmos por R$ 2.000 e R$ 1.300. Então, ponto para o celular com Game Pass, pois não vai precisar você gastar comprando o hardware. Agora vamos falar de jogos. O Nintendo Switch possui uma biblioteca incrível, que tem Mario Odyssey, Pokémon, Splatoon, Monster Hunter Rise, Shin Megami Tensei 5, Mario Kart 8, Zelda Breath of the Wild e muitos outros jogos de peso, fazendo dele um dos videogames com mais exclusivos de peso, pois são jogos premiados e que sobram elogios por todos que já jogaram eles. No Game Pass do Xbox, você tem uma biblioteca de jogos que se renova a cada mês, contendo jogos de grandes produtoras como Bethesda e Bandai, por exemplo, assim como tem todos os lançamentos da Microsoft, como Forza Horizon, Halo e Gears of War, além de vários jogos indies que chegam no dia 1 de lançamento direto no Game Pass, tornando o serviço um ótimo benefício a todos que pagam sua assinatura, já que o Xbox Game Pass serve tanto para jogar na nuvem, como é o caso que estamos conferindo ele no celular, quanto no seu notebook, PC e no próprio Xbox One ou Xbox Series. Então aqui é uma questão de preferência. Se você for muito fã dos jogos da Nintendo, irá sentir falta dos jogos exclusivos da empresa, mas se for muito fã do Xbox, irá ter uma sensação similar aos fãs da Nintendo. Então fica ao seu cargo pontuar o que é melhor para você. Jogabilidade é um fator importante, já que no Nintendo Switch tradicional temos os Joy-Cons como padrão, e no Switch Lite temos controles fixos similares ao Joy-Con, mas com a cruz direcional do lado esquerdo, algo muito elogiado pelos fãs de jogos de luta. Já no celular, a sua jogabilidade vai variar, pois no meu caso eu vou usar um controle de Xbox Series S e X, que eu tenho aqui, sendo que gosto muito desse controle, acho a ergonomia dele incrível. Mas você terá a sua experiência diferente da minha se tiver outro controle, podendo até mesmo jogar alguns desses games com toques na tela, como é o caso do Minecraft Dungeons. Então, o que posso te dizer é que o tempo de resposta entre o meu toque no controle até a resposta na tela, o que chamamos de lag, é o mínimo no Xbox Game Pass aqui nos meus testes. E já no Nintendo Switch,
Nem preciso te dizer que não temos lag, já que é um tempo de resposta no próprio videogame, diferente do Game Pass, que pode sofrer variação de tempo de acordo com a estabilidade da sua internet, já que os comandos são feitos, enviados para o servidor que hospeda o jogo e depois devolvidos para a sua tela, mas não tive atrasos. Mas mesmo assim, o ponto vai para o Nintendo Switch ou Switch Lite, pois jogar no próprio aparelho é melhor, além de não ter lhe falado do fato que o Joy-Con tem ótimas tecnologias embutidas, como sensores NFC, acelerômetros, giroscópio e até a câmera de infravermelho com sensor de movimento do Joy-Con da direita. Os gráficos do Nintendo Switch são muitas vezes superestimados, pois quando não temos esse videogame, olhamos as especificações técnicas e já taxamos o videogame de hardware fraco. Mas acredite, não é bem assim, pois o hardware do Nintendo Switch, aliado com um time de desenvolvedores de jogos que atua nesse videogame antes de 2017, criando jogos para ele, conseguiram fazer jogos lindíssimos, como os 3 jogos de Zelda e o Metroid Dread, por exemplo, além do desenvolvimento de terceiros, que querem seus jogos de peso no portátil da Nintendo, e conseguem, após cortes de recursos, fazer o portátil rodar The Witcher 3 e a série Crysis no Switch. Então, acredite, o Nintendo Switch de 2017 para cá tem se mostrado um videogame que consegue gráficos ótimos para o Full HD. Acima disso, como é o caso dos consoles já no 4K, eu tenho que concordar, o Switch não é preparado para isso. Mas nunca esqueça, estamos falando de um videogame híbrido, que é tanto portátil quanto de mesa. Já nos gráficos do Game Pass via xCloud, a qualidade vai depender da sua internet, pois se a conexão começar a diminuir, os gráficos vão começar a diminuir junto, para garantir a conexão e a velocidade de resposta. Na última vez que soube de como eram gerados os gráficos do Game Pass, soube que eles usavam o Xbox One X como padrão gráfico para o xCloud, então você ainda terá gráficos belíssimos, se a sua internet deixar, é claro. Então aqui, mais uma vez o ponto será para o Nintendo Switch, que te entrega os gráficos incríveis na sua tela sem exigir conexão com a internet. Vamos terminar a nossa conversa falando de custo-benefício, e aqui eu preciso te dizer, não tem serviço com melhor custo-benefício que o Xbox Game Pass, que te cobra R$50 por mês, ou até menos se você fizer assinaturas anuais e te entrega mais de 100 jogos, que todo mês recebem lançamentos. Ao decorrer de um ano, pagando mensalidade, você ainda gasta R$600. Já no Nintendo Switch, um lançamento de peso custa sozinho R$299. Isso digital, já que os jogos físicos não são vendidos oficialmente no Brasil, aumentando ainda mais ter um cartucho do seu jogo predileto. Mas lógico, estou falando de jogos de peso. Outros jogos costumam entrar em promoção, então sempre considere esperar o preço dos jogos que você está querendo baixar antes de colocar a mão no seu bolso. Mas mesmo assim, em um ano de Nintendo Switch, você gastará mais de R$600. Diferente do Game Pass, que até mesmo no mês que você não for jogar, você pode parar a assinatura e economizar um pouco. Aqui é ponto para o Xbox Game Pass. A pergunta agora é, qual o melhor para você? Você prefere os jogos da Nintendo ou gosta do catálogo do Xbox Game Pass? Quer economizar ou prefere gastar um pouco mais para jogar games premiados todo ano pela crítica e pelos fãs? Sei que é uma escolha difícil, então deixa aqui nos comentários a sua opinião. Do mais, eu vou ficando por aqui. Obrigado pelo tempo que passamos juntos. Vou te deixar mais 2 vídeos de Nintendo Switch, pois aqui no canal eu procuro ajudar todos que estão entrando no ecossistema da Nintendo e trazer informações úteis para jogar. Abração e até mais!